Ontem, como dissemos aqui, militares da reserva divulgaram uma carta na qual afirmam que o Supremo Tribunal Federal impôs ao Brasil um regime de exceção e que está ferindo as bases democráticas do país ao usurpar as atribuições do Poder Executivo e do Legislativo. Hoje, militares da Ativa também organizaram uma manifestação na qual citam, eu vou abrir aspas, uma instabilidade política e social no Brasil, fecho aspas. E ainda, relacionado ao tema, há pouco o Exército divulgou uma nota sobre um comentário de Paulo Figueiredo no programa de ontem. No texto, os militares reforçam que são apartidários em sua conduta. Paulo Figueiredo, suas falas e informações que foram compartilhados no programa de ontem, parece que repercutiram, hein? Parece que eles sentiram. Foram bem rápidos, né, para me responder. Eu agradeço a deferência, é recíproca. Também tenho bastante deferência pelos senhores. Só acho que não foram muito rápidos para responder da mesma forma quando o Alexandre de Moraes ignorou o relatório das Forças Armadas sobre as eleições. Faltou esse prazo aí de poucas horas para resposta. Não veio, né? Até agora não veio. Os senhores também não estão sendo muito rápidos em responder às centenas de milhares de brasileiros que estão nas portas dos seus quartéis há 29 dias, debaixo de frio, debaixo de chuva. Por que eu mereço uma resposta mais rápida do que eles? Porque eu desnudei o que acontece por trás das cortinas? Será que o corporativismo é mais forte do que o amor ao povo? Eu acho bonitinha a lealdade de vocês aos seus colegas. Não deixa de ser valorosa, claro. Tem um quê de politicagem desprezível também, interna de vocês, que é o objeto dessa discussão, mas tem um aspecto de lealdade aos companheiros de farda que eu acho bonito. Eu aprendi esse valor dentro de casa. Mas eu, Paulo, eu aprendi que a retidão se sobrepõe à lealdade. É mais importante falar a verdade do que proteger um companheiro. É mais importante fazer o certo do que proteger um companheiro. E os senhores sabem que tudo o que eu disse é verdade. Os senhores sabem disso. Ora, senhores, nós sabemos como é que é uma reunião de alto comando. Sabemos o segredo. Talvez seja uma das reuniões mais secretas que nós temos no Brasil. Então os senhores devem se perguntar, como é que eu sei o que aconteceu dentro de uma reunião de alto comando? Como é que eu sei qual é a posição dos colegas? Ora, teve gente que me procurou para defender a conduta do general, principalmente do general Richard, só para vocês saberem. Teve uma leva de gente, amigo do nosso querido Roberto Mota, que viraram e falaram, não, a posição do Richard está sendo essa mesmo, mas ele só se tornou um pouco antibolsonarista agora na época do Covid, não gostou de algumas posições do Bolsonaro, mas ele não é uma pessoa de esquerda. Ora, a gente pode discutir o que é esquerda, o que é direita, mas só vieram proteger, só para o senhor saber, general Richard, o senhor foi o único que teve menções positivas. Tomás Stumpf, só menções negativas. Os senhores acham que o que eu estou falando vem de mim? Os senhores acham que eu estou maluco? Isso não vem de mim. Os senhores acham que eu estou criando divisão dentro do Exército? Olha, os senhores acordem. Os senhores leiam a carta que os seus coronéis estão escrevendo. Isso vem de vocês para mim. Não sou eu que estou dividindo as forças. São os senhores que estão dividindo as forças com a omissão. São os senhores que estão atacando a imagem e reputação do Exército de Caxias, tão importante na minha história e no meu sobrenome. Os senhores se dizem garantidores da lei e da ordem? Será mesmo? Os senhores coronéis não concordam. Os senhores já leram as cartas deles? Ou pelo menos boa parte deles? Os senhores conseguem se olhar, ou os senhores conseguem se olhar dentro dos espelhos, comandantes? Se olharem no espelho e falarem, não, repitam, olhem no espelho e falem assim, o Brasil vive sob lei e ordem. Vivemos sob o império da lei. Ora, se os senhores são garantidores dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e responsáveis pela defesa da pátria, se olhem no espelho e digam,
nós estamos cumprindo o nosso papel constitucional. Os senhores querem ser vistos pelo povo como aqueles que o defendem ou pelo establishment como aqueles que os defendem? Ora, esse amontoado de chavões aqui que os senhores publicaram, eu acho que as cartas dos senhores são escritas com Ctrl+C, Ctrl+V de outras cartas. Os senhores me desculpem, isso aqui para mim não vale nada. Isso aqui, notinha de chavão, Rodrigo Pacheco também faz. Para mim, nada. General Vilas Boas, enorme admiração pelo senhor. Eu tive algumas divergências, mas enorme admiração. O senhor é um homem honrado, patriota. Mas o que o senhor está falando é verdade. No seu tweet. Não é verdade. O senhor sabe que o que eu estou... O senhor sabe que o que eu atestei aqui, a posição dos comandantes que eu atestei aqui é real. O passado, as relações reais. E tudo que eu falo passa por uma crítica muito grande. Eu não repito eu não sou Thaís Oyama, sei lá, esses caras de Globo News. Antes de publicar de falar alguma coisa aqui, eu checo com fontes de altíssimo gabarito, em múltiplas fontes. Antes de decidir falar o que eu falei, eu sabia que ia gerar a repercussão que gerou. Claro que eu sabia. Antes de fazê-lo, eu chequei detalhe por detalhe. Acho que o único erro que eu cometi foi que o general Stumpf tinha saído do comando, acho que do Sul, para o Estado-Maior, mas isso não faz diferença nenhuma no que eu estava dizendo. Não faz absolutamente nenhuma diferença. Então, generais, não há na imprensa brasileira um jornalista que tenha mais admiração e respeito pelo Exército Brasileiro do que eu. Pode ter igual, mas não tem. Pelos senhores, muitos dos senhores, eu tive excelentes informações. Mas eu lamento dizer, os senhores não vão se esconder por trás das cortinas, não. Eu vou continuar dizendo quem é quem. Eu vou continuar dizendo quem é quem. Enquanto eu tiver liberdade de imprensa, pela qual os senhores não estão zelando muito bem. Mas enquanto eu tiver liberdade de imprensa, eu vou continuar falando. Quem não gostar que se rasgue, emitam mais notinhas, porque eu só estou começando. E ainda sobre essas repercussões, José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Com você, Zé. Pois é, mas houve muita repercussão mesmo, essa conversa nossa aqui ontem, entre os generais e entre os comandantes gerais e os oficiais superiores, né? O Exército Brasileiro, como a Aeronáutica e Marinha, eles estão em reuniões. Há conversas dos generais, e eu não vou dar detalhes de que conversa nem com quem, né? Com partidos políticos, com parlamentares e, inclusive, com a transição. Assim, conversas. E cada arma está fazendo as suas reuniões com seus generais superiores. O Exército, ele não tem uma política como a política do Congresso Nacional. Não dá para comparar as disputas internas no Exército, Marinha e Aeronáutica com as disputas do Congresso Nacional, e nem estou criticando o Congresso nesse caso, apenas dizendo que no Congresso é assim, há disputas abertas e no voto. Na área militar, pela forma de gestão e administração, todos têm o mesmo sentido, porque a promoção vem por antiguidade. Ninguém passa na frente de ninguém porque é amiguinho do presidente ou amiguinho de outro. Mas é que o momento é muito sensível. Reuniões assim, existem divergências? Sim, existem, natural. Só que, aberta a porta, concluída a reunião, todos marcham no mesmo sentido. Esta é a tradição da caserna, essa é a tradição da vida militar. Sobre esses generais, eu não vou entrar no mérito aqui, quem falou o quê, qual foi a defesa. Eu entro no mérito de que a defesa da reunião dos generais foi uníssona. E o que eles ficaram muito preocupados é que poderia dizer que há divisão interna. Não há divisão interna. Há alguns pontos de vista que não são tão uníssonos assim,
né? Mas que não há divergência. Ninguém está puxando nada, cada um tem sua ideia. E a ideia, quando é definida nas Forças Armadas, ela é assim. Veja bem que o Exército é muito grande e atende todo o país. Existem várias regiões, batalhões, onde a demanda é a mesma, daqui do quartel-general em Brasília, com pessoas fazendo manifestação e assim por diante. Não há um sinal, eu não conheço pelo menos, vou dizer assim, de insubordinação. Não há um quartel, e são muitos, alguns como tiro de guerra, que são comandados por suboficiais, que são os subtenentes, né? Eles comandam tiro de guerra e mesmo lá não há sinal de insubordinação. Todos pensam igual? Absolutamente não. Eles têm divergência. Mas é que a força da profissão, a força, o simbolismo da atividade militar exige esse uníssono. Não se pode comandar uma tropa que você fala esquerda, vou ver, e metade faz direita, vou ver, metade faz descansar e o comandante fica sem saber o que fazer. Então, esta é a realidade do pensamento. Então, todos sabem que nós temos acesso ao que acontece na reunião, sim. E sabem também que alguns setores, que algumas entidades, vamos dizer, alguns gabinetes, fazem questão de divulgar e fazem questão, inclusive, de apimentar para fazer uma política interna que não é bem vista nos quartéis. Essa política interna, neste momento, ela é altamente danosa. Há um momento de sensibilidade, de troca de comando, e são pessoas que estão aí na fila, estão na disputa por serem comandantes, né? E isso implica, eu estou relatando aqui, Paulo, não é para te contraditar, não é para dizer se você está certo ou errado, acho que você tem todo o direito de falar o que quiser, apurou e é isso mesmo. Eu estou dando a minha opinião e dizendo como é que funciona os quartéis, como é que funcionam as reuniões dos oficiais superiores, entendeu? Eu conheço bem as reuniões, o funcionamento dos quartéis e as reuniões de alto comando. Isso foi meio que eu cresci, Zé. E o que eu estou fazendo aqui é de forma muito consciente. Eu sei a decisão que eu tomei, eu sei o ônus da decisão, mas é o certo. Eu simplesmente fiz o que eu acho que é certo, o que o brasileiro precisava saber nesse momento. Minha resposta são essas pessoas que estão nas ruas. E claro, como eu disse aqui, eu não deixo de enxergar. Você está correto, Zé. Precisa haver unidade para fora. Agora, dizer que não há divergência nas reuniões, claro que há. Imagina. Pô, dentro de quartel, as pessoas pensam que quartel é vertical, as pessoas falam, todo mundo obedece, sim senhor. Não. Tem discussão. Os bons comandantes, inclusive, buscam consenso. Conheço vários. Então, o que eu estou fazendo, e eu não sou militar, então eu não estou preso nesse código de conduta deles. Eu sou jornalista. E jornalista, eu tenho que informar a população a verdade. E eu estou dando resposta à população. E vou continuar dando. Esse que é o... Isso não é dividir as Forças Armadas. Volto a dizer, divisão é quando pela primeira vez, desde 1954, coronéis da ativa resolvem ter que se manifestar. Porque os comandantes não estão fazendo o seu trabalho, os seus trabalhos. Isso é uma exortação. O Exército Brasileiro é a maior, as Forças Armadas de um modo geral, mas sempre puxo a sardinha a brasa para a sardinha do Exército, mas a verdade é que as Forças Armadas são a maior reserva moral e patriota que o Brasil tem. Se você pegar a coletividade brasileira, os nossos melhores homens estão, não os nossos melhores, mas alguns dos melhores dos nossos homens estão no Exército, estão na Marinha, estão na Força Aérea. Então, claro que estão. Então, eu estou exortando essas pessoas. Agora, também tem carreirismo. Sempre teve. Também tem frouxidão. Sempre teve. Ora, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que repetir 64, não, tá? Porque eu faço analogia e as pessoas acham que analogia é repetição. Então, não é repetição. Estou fazendo uma analogia. Meu avô contava que em 1964, uma revolução que, segundo ele, que à época era coronel, foi empurrada pelos coronéis,
a contragosto dos comandantes, ele dizia que olhavam para o lado e falavam, e fulano? Não, fulano é fraco. E fulano? Não, estava com a gente, mas na hora H vai espirrar. E Beltrano? Não, Beltrano já acertou com o Jango. Então, assim, isso aí já existe desde o início dos tempos. As pessoas pensam, essa unidade do Exército, isso é um mito da porta para fora. Agora, uma vez que a decisão tenha sido tomada, realmente todos seguem juntos. E assim tem que ser. É a ideia acho que foi você que citou aqui ontem, Zé, muito bem citado. O reino dividido não subsiste. Não sei quem citou, onde você citou a passagem bíblica, está correta. Então, da porta para fora, tem que haver, não deixe de admirar essa lealdade, esse companheirismo. Mas eles sabem que o que eu falei é verdade. O general Vilas Boas, você vê que o general Vilas Boas, na sua nota, ele justifica, dizendo assim, né, nossa força em algum momento pode ser instada a agir. Quando que vocês vão agir, queridos? Vamos, portanto, assegurar a tranquilidade necessária para tomar as decisões por parte de nossos chefes. O que é? Quando que a instância de vocês será instada a agir? Por quem? Isso que o povo está fazendo não é instando os senhores a agir, não? E, de novo, não estou falando de dar golpe aqui. Falei isso várias vezes. Estou falando de reestabelecimento da lei e da ordem, prerrogativa constitucional de vocês. Estou falando de dar golpe, não estou falando de junta militar, não estou falando de nada disso, estou falando de ruptura. Estou falando pelo contrário, estou dizendo que houve uma ruptura no Brasil e os senhores precisam impedir essa ruptura. Dentro dos instrumentos da lei, todos da lei. Não estou falando aqui para, Alexandre de Moraes, preso amanhã. Não. Sigam os ritos, mas os senhores não tirem a cabeça do chão, pô. Quando que vai ser o suficiente? Estamos discutindo aqui o PL. O que estão fazendo com o PL? Cada dia aqui é uma discussão. Então eu pergunto, general Vilas Boas, volto a dizer, enorme admiração. Quando que os senhores vão agir? Quando que os senhores vão ser instados a agir? Qual o sentimento do comandante em chefe? É uma ótima pergunta, tem a ver com o meu comentário anterior. Ô, Paulo. Se ele instar os senhores a agir, estão prontos? Diga, Zé, perdão. Ô Paulo, olha, há uma grande pressão hoje na vida pública do país. O presidente Jair Bolsonaro houve, né, recomendação, e uma vez eu perguntei a Fernando Henrique Cardoso se ele tinha medo de Antônio Carlos Magalhães. A resposta dele nunca saiu da minha cabeça. Dizem que foi a pior pergunta que fizeram para ele. Ele respondeu: ninguém constrange um presidente da República senão a sua própria consciência. E o presidente Jair Bolsonaro está sendo pressionado por vários lados. Quando eu digo vários, não é só de um lado, olha, vá para frente dos quartéis, assuma. Existem pessoas que dizem isso para ele. Assuma a liderança, né? E pronto. E outros dizem, presidente, passe logo essa presidência para frente, vamos ser oposição, vou dar aqui no meu partido, vou dar aqui no meu partido um salário, uma atividade para sua mulher, uma casa e um escritório para o senhor trabalhar e ser oposição. E outro diz, Deus não te colocou sem um objetivo. João foi colocado por Deus para perder a cabeça, assim como José foi colocado para primeiro, né, ser colocado no buraco. Então, assim, estou contando essa história porque todos me dizem o que falam para o presidente. E num momento assim, conselhos de agir como, agir de que forma. As Forças Armadas têm uma responsabilidade enorme. Nenhuma ação das Forças Armadas fica sozinha. O outro lado não vai bater palmas e dizer, olha, que legal. Não, isso significa um termo que eu ouvi entre generais: derramamento de sangue entre irmãos, né? Então, veja o tamanho da responsabilidade neste momento das valorosas Forças Armadas brasileiras. Então, esta é a situação. Só para complementar, eu não vou mais comentar sobre isso, o José Múcio Monteiro será o novo ministro da Defesa. Eu recebi agora há pouco um telefonema de um amigo dele que disse que ele já tinha sido convidado, mas estava meio em dúvida e acertou. E antes haverá a tal, eu disse aqui, a troca de comando.
E a ideia é exatamente respeitar esta antiguidade e respeitar a autoridade de cada força, né? Para se ter uma ideia de como isso está sendo tratado com cuidado. E novamente vou insistir, reuniões e conversas estão acontecendo. É isso. Coronel Gerson Gomes. Coronel, com você. Bom, mais uma vez, Daniel, você me deixa por último aqui. Vamos lá às questões e eu queria começar a abordagem da seguinte forma. Em primeiro lugar, a última manifestação que nós temos dos 3 comandantes das Forças Armadas, ela data do dia 11 de novembro. E essa manifestação, ela foi uma manifestação muito contundente, atípica, porque ela não é comum que os comandantes das forças se manifestem sem a assinatura do ministro da Defesa. Então, foi um documento conjunto escrito pelos 3 comandantes de força e nesse documento, alguns aspectos foram importantemente ressaltados. Foi dada a ênfase na liberdade que o povo tinha para se manifestar na frente das unidades militares. E nesse documento foi assegurado aos manifestantes que o seu direito constitucional seria respeitado. Então, isso foi uma sinalização muito importante que, inclusive, coibiu que governadores, prefeitos, etc., que estivessem esposando aquela ideia de que aquelas manifestações eram golpistas, atos antidemocráticos, essas interpretações fossem amainadas e fossem dada a liberdade, ou fosse dada a liberdade para os manifestantes estarem ali na frente dos quartéis. Então, primeiro ponto. Mas nesse documento também, os 3 comandantes fazem referência a que há muita expectativa em relação às Forças Armadas, e essa expectativa em relação às Forças Armadas, ela deve estar amparada dentro do marco constitucional, do marco legal. Então, vou ler aqui só um pedaço que diz assim: da mesma forma, reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do Legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua. Então, fala da importância do Legislativo. E por que os comandantes falam primeiro do Legislativo? Porque também a nossa Constituição Federal, quando ela vai falar dos poderes, ela começa pelo Poder Legislativo. O segundo poder que ela cita é justamente o Poder Executivo, porque, veja bem, quando essa carta dos comandantes, ela evoca aos poderes ou remete aos poderes da República, é interessante que eles dizem o seguinte, preste atenção, que eu vou ler exatamente o que está escrito. Destinatário dos anseios da população, em nome da qual legisla e atua, falando do Congresso, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior da nossa sociedade, qual seja a sua liberdade. E é interessante que nessa carta também diz assim: cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana. Então, há uma mensagem muito clara dos 3 comandantes de que sim, eles reconhecem o momento grave, que há uma crise institucional e, no entanto, eles terminam essa carta dizendo da importância que eles tinham de que, eu vou ler textualmente, o foco continuará a ser mantido no incansável cumprimento das nobres missões dos soldados brasileiros. E assim temos o primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade, transmitindo a nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo. Por que eu fiz essa introdução para falar com o Paulo agora? Porque, Paulo, não há uma visão de corporativismo na resposta que foi feita a você. Não, pelo contrário, essa resposta, ela foi muito mais para o campo interno do que talvez até a você particularmente. Porque o que acontece, que talvez para o nosso público poder entender melhor, é que a cadeia de comando é algo importantíssimo nas Forças Armadas, porque elas lidam com a guerra.
elas lidam com situações em que todos os sistemas operacionais, seja de apoio de fogo, seja de mobilidade, sejam aqueles que estão no ataque, sejam aqueles que estão no apoio logístico, tudo isso tem que funcionar, cada um entendendo e confiando que quem está acima dando as ordens sabe o que está fazendo. Nós costumamos nas Forças Armadas a dizer o seguinte, que cada um dos militares tem o seu ponto de observação, o seu PO. Então, o coronel, que é o meu caso, eu tenho o meu ponto de observação, fruto de 32 anos de carreira, da bagagem cultural e profissional que eu carrego. Mas acontece que acima sempre existe alguém dentro da hierarquia militar que tem considerações e tem variáveis e tem dados que o fazem decidir. Se isso é quebrado, se essa confiança na cadeia de comando é quebrada, significa que você está no ataque, sabendo que o inimigo está ali do outro lado daquele rio, por exemplo, sabe que ele está atirando em você, mas você tem que confiar que o apoio de fogo virá, que as medidas para aquela transposição vão acontecer e que você vai se jogar de peito para frente do inimigo, sabendo que quem está tomando aquela decisão lá atrás é confiável, sabe o que está fazendo, ele está enxergando a manobra toda. Então, esse conceito é muito importante para os militares. Então, quando o Paulo ontem se manifesta nominalmente e até mesmo citando um documento de oficiais da ativa, ele, na realidade, ele expôs uma fragilidade e não fez um ataque às instituições. Quero aqui até defender a posição do Paulo, no afã de contribuir, ele entendia que, ou entende talvez, que as Forças Armadas devem agir nesse momento. No entanto, aqueles oficiais do alto comando, eles estão acompanhando essa situação, como eu acabei de ler dessa carta do dia 11 de novembro, e os seus subordinados precisam confiar que eles sabem exatamente avaliar outros dados que o subordinado muitas vezes não enxerga, assim como na guerra. Então, por exemplo, existem consequências internacionais, existem consequências políticas do campo interno e políticas do campo externo. Existem consequências que só podem ser avaliadas por aquele que é o comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. A iniciativa de qualquer solução que passe pela contribuição das Forças Armadas jamais será tomada, eu já afirmei nesse programa diversas vezes, que essa narrativa de golpismo, isso não existe no seio das Forças Armadas, que são instituições que forjaram a sua identidade dentro da legalidade, dentro do aspecto constitucional, e por isso são admiradas pela população. Agora, não existe a possibilidade de uma iniciativa das Forças Armadas, mas existe sim, e por isso o general Vilas Boas, Paulinho, ele faz a ressalva de que as Forças Armadas não podem perder a sua legitimidade para agir quando dentro do marco constitucional forem solicitadas ou que a sua presença possa dar aquele respaldo a que as instituições funcionem. Isso eu quero dizer que, com a palavra, o comandante supremo das Forças Armadas, com a palavra, o chefe de Estado, com a palavra, o presidente da República. Agora, talvez o Paulinho, ele tenha querido dizer o seguinte, que faltaria ao presidente da República o respaldo das Forças Armadas para tomar as atitudes que ele, Paulo, julga que deveriam ser tomadas. Pode ser que sim, eu desconheço essa situação, mas uma coisa eu tenho convicção, de que os chefes militares, e ele citou 3 nomes, ontem o Mota e eu saímos em defesa de um dos nomes, mas eu poderia também falar dos outros 2, viu, Paulinho? Porque tanto o Tomás, que é um general que comandou a Academia Militar, e você citou a questão de currículos, e eu posso te assegurar, porque eu conheço esse assunto profundamente, para te dizer que mudanças de currículos nas Forças Armadas não são como o senhor José Genuíno imagina, ou o senhor José Dirceu imagina, que podem ser alteradas, porque elas são regidas por legislações muito rigorosas e que precisam passar pelo Congresso e que, mais ainda, precisam seguir todo um trâmite. Então não é assim que funciona. Eu tenho certeza que eu acompanhei o comando do general Tomás na Academia Militar, e isso que você colocou pode ter sido uma percepção,
mas não corresponde ao que de fato ocorreu durante o comando dele lá. Mais ainda, você citou o general Stumpf, que também é meu contemporâneo de academia. Ele trabalhou diretamente com o general no GSI, que tem sido o braço direito do presidente, que é o general Heleno. Ele também tem uma visão de toda a situação que está acontecendo. Agora, eu faço a ressalva de que você tem razão, dentro da sua missão jornalística, de compartilhar o que você observou, o que você captou das suas fontes. E eu posso compartilhar e dizer o seguinte: no Estado-Maior, os oficiais do Estado-Maior trabalham da seguinte forma: eles assessoram, debatem, mas quando o comandante decide, todos seguem abraçados à linha de ação vencedora. Então é isso que eles tentam, de uma forma bastante direta e rápida, como você mencionou, responder para o público interno e responder também para o público externo aquilo que aconteceu no programa de ontem. A gente precisa fechar esse assunto, mas como o Coronel Gerson mencionou Paulo Figueiredo, Paulo, para arrematar o tema, um minutinho para você. Obrigado pelas palavras, Coronel. Eu não julgo nenhum tipo de ação que tem que ser tomada. Eu não divulguei nada em absolutamente afã nenhum. Só que acontece que você chega num determinado momento, ou não, da vida, em que você acredita que você vai falar a verdade e você acredita que o melhor acontecerá, as consequências corretas acontecerão. Então não houve intenção. O jornalismo não é uma coisa um timão que você mexe. Você revela as coisas para o público e a sociedade que tome as suas decisões. Eu acho que existe um vício jornalístico de achar que a gente pode manipular os fatos ou as coisas para uma direção ou para outra. Absolutamente nada disso. A questão da deslegitimação do comando, volto a dizer, Coronel, lamento, entendo que o senhor gosta muito desses generais que eu citei, mas foram os próprios companheiros deles, múltiplos, que citaram as coisas que eu citei aqui no ar. Volto a dizer, temos uma carta que está hoje com, 1.000 assinaturas circulando na internet, parece que vão depurar para tirar uns civis que entraram lá, enfim, múltiplas assinaturas de oficiais da ativa que estão revoltados. Então não sou eu que estou causando isso, não. Sou eu que estou... Eu não causo divisão nenhuma. A divisão está acontecendo por inação dos comandantes. E achar que todos os comandantes que estão lá, todos os generais, diante dos fatos que eu expus, estão tomando suas decisões sem pensar nas suas carreiras? Ora, nem em 64 isso aconteceu, nem aqueles homens só pensavam em si, alguns não pensavam. E eu citei aqui a experiência do meu avô. Então agradeço muito a contribuição de todos vocês. Mas volto a dizer, eu vou falar apenas a verdade e o público vai decidir o que é o certo de fazer ou não.